Hoje é dia de jogo do Vasco. Hoje é dia de jogo do Vasco. Hoje é dia de jogo do Vasco. Qualquer sentimento que você tiver na data de hoje tá bem-vindo. Até porque a situação tá complicada, a gente tem obrigação de vencer o Goiás jogando em São Januário. A torcida tem que ter tranquilidade e fazer o seu papel, já que o time em campo também precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Solta a vinheta que daqui a pouco a gente vem com informações. Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira e o Vasco entra em campo logo mais. Tem jogo do Vasco hoje pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito sobre essa partida, por isso que logo de cara eu peço para você fazer o seguinte. Você que até agora ainda não é inscrito no canal Atenção Vascaínos, faça parte da nossa família. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, é de graça, acione o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. Como eu disse, o Vasco entra em campo hoje às 8 da noite contra a equipe do Goiás em São Januário pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que iniciou ontem com 5 partidas. Você está vendo aí na tela os resultados e 2 deles foram muito ruins para o Vasco. A vitória do Corinthians contra o Santos fora de casa por 2-0 e o Bahia jogando em casa venceu o vice-líder Palmeiras por 1-0. Com esses resultados, você está vendo a classificação aí na tela, o Vasco 19º colocado e mesmo se vencer o jogo de hoje contra o Goiás, vai permanecer na zona de rebaixamento. Mas os 3 pontos serão muito importantes, até porque além desse jogo do Vasco, você também está vendo aí na tela os jogos de hoje para finalizar essa 11ª rodada. E como eu disse, o Vasco vem treinando, trabalhando durante todos esses 9 dias que teve de treinamento visando essa partida contra o Goiás, mas o técnico Maurício Barbieri, além de muito pressionado, tem desfalques para essa partida. O zagueiro Capasso, machucado, não vai para o jogo. Além, é claro, do Robson, que tomou o 3º cartão amarelo, assim como o volante Jair. O lateral direito Paulo Henrique também não vai ser relacionado por conta de uma questão de virose. Tem a situação do Puma Rodrigues, jogador que jogou na terça-feira pela seleção uruguaia, já está no Rio de Janeiro e hoje vai se definir se ele vai ou não para a partida, se vai ser ou não titular no jogo de hoje. E tudo isso ainda teve uma informação de ontem sobre a questão do Pedro Raul, centroavante do Vasco, que deve ser até opção no banco de reservas, mas durante o treinamento ele teria sentido um desconforto, mas mesmo assim já foi liberado e vai para o jogo de logo mais contra a equipe do Goiás, equipe essa que o Pedro Raul ano passado foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e tem essa questão da lei do ex, se ele entrar em campo, poder fazer um gol contra a equipe do Goiás, já que ele está com muita motivação para jogar essa partida. Mas o provável time do Vasco deve ser o seguinte: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita ou Figueiredo, caso o Puma Rodrigues fique apenas como opção de banco de reservas ou não vá para o jogo, a zaga do Vasco com o jovem Lincoln ou Miranda e do lado dele o Léo com Piton na lateral esquerda. No meio campo, Matheus Carvalho, Matheus Cocão, Zé Gabriel, Marlon Gomes e Andrei Santos. E lá na frente, Alex Teixeira e Ryan, esse o provável time do Vasco para o encontro contra a equipe do Goiás. E o nosso Jean Faísca analisa falando da expectativa dele para a partida de logo mais. Salve, Jean! Salve, galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E hoje é dia de Vasco, é dia de tentar espantar essa má fase e começar aí a trilhar o caminho para sair da zona do rebaixamento. Com os resultados de ontem à noite, o Vasco não consegue sair da zona de rebaixamento nessa rodada. Só que enfrenta um adversário direto, o Goiás, e o Vasco precisa vencer. E olha que a escalação do Barbieri para esse jogo de hoje à noite já deixa o torcedor irritado, porque provavelmente ele vai com somente 2 atacantes, Ryan e Alex Teixeira, fazendo aí um quadrado no meio de campo com 4 volantes.
e com a ausência talvez do volante mais técnico desse elenco, que é o Jair. Então, torcedor, hoje é aquele jogo que quem vai a São Januário terá que ter muita paciência. E fica muito claro quanto falta para esse elenco do Vasco ser um elenco poderoso, um elenco forte, um elenco para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Se a gente olhar hoje nessa equipe que sai jogando, o único jogador com mais aí de 40, 50 gols na carreira é o Alex Teixeira. Isso é um absurdo, você montar um elenco e olha que o Alex Teixeira está longe de ser aquele Alex Teixeira que a gente imaginava assim que chegou no Vasco. Enfim, muita expectativa. Tomara, torcedor, que hoje, a partir das 22 horas, a gente possa estar aí abrindo a live do pós-jogo com 3 pontos na tabela. A escalação eu acho muito pouco ofensiva do técnico Barbieri. Poderia sim ter colocado mais um atacante. Enfim, é aguardar para a gente ver como que se comporta esse Vasco hoje à noite. E como eu falei, né, hoje tem os 5 jogos para finalizar a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e você que gosta de fazer aquela apostinha, faz o seguinte, tem uma dica importante aqui do canal Atenção Vascaínos. O canal Caça Zebra aqui no YouTube, você ainda não se inscreveu lá? Corre lá, na descrição desse vídeo tem um link ou então você procura no YouTube Caça Zebra do Arley Lopes, que é um trader de mais de 7 anos de experiência, é grande vascaíno, dá dicas importantes, didáticas para você se transformar num grande apostador em todas as plataformas aqui na internet. Vai lá, se inscreve no canal Caça Zebra, é de graça, não custa nada, mas a gente está fazendo essa parceria aqui com o canal Atenção Vascaínos, canal Caça Zebra do meu parceiro Arley Lopes, que me deu essa seguinte dica para o jogo de hoje. A vitória do Grêmio contra a equipe do América Mineiro está pagando 1,7 de odd, então você vai lá, aposte no Grêmio com a dica do nosso parceiro Arley Lopes do canal Caça Zebra. E por falar do nosso adversário, o Goiás, o time tem desfalques, tem um técnico estreando e quem vai trazer os detalhes da equipe do Goiás para essa partida de logo mais contra a equipe do Vasco é o Guilherme Sampaio, do canal Sintonia Esmeraldina, que participou da nossa live ontem no AVNews. Confere só o provável time do Goiás para os jogos de logo mais. Então o Goiás deve ir com a base o Tadeu, Maguinho, Lucas Alter, Bruno Melo e Sander, com o Zé Ricardo, Morelli e Palácios, e Alisson no lado esquerdo, e a dúvida fica entre Guilherme Marques e Mateuzinho no lado direito, e o centroavante é o Matheus Peixoto. O Goiás deve ir a campo com isso. É a primeira vez, o Armando Evangelista, curiosamente, pode não estar no banco de reservas amanhã, né, no jogo, porque ele não saiu no bid ainda, por conta do visto de trabalho que não foi publicado no Diário Oficial da União. Então tem essa, pode ser um desfalque também para o Goiás no jogo dessa quinta-feira. E já virou tradição aqui no Bom Dia Gigante, em dia de jogo do Vasco, eu pergunto à galera: qual vai ser o placar do jogo entre Vasco e Goiás, o jogo de logo mais pelo Campeonato Brasileiro? E a participação é da galera que é membro do canal Atenção Vascaínos. Você que ainda não é membro do canal, tem um botão aqui embaixo, seja membro, ou então QR Code passando na tela, você passa o seu celular, se transforme em membro do canal, que a partir do 3º plano, o plano Atenção Vascaínos, você entra no nosso grupo de Telegram e pode participar de quadros como esse. Confere só a opinião da rapaziada aqui no canal Atenção Vascaínos. Olá, bom dia, acorda, vamos Henrique, hoje é dia de Vasco e o placar 2-1, pode acreditar, beijo, fui. Bom dia pessoal do AV, Anderson do Rio de Janeiro, meu placar para hoje à noite, 3-0 Vascão, 2 de Pedro Raul e 1 do nosso craque Ryan. Um abraço a todos. Bom dia, Emerson Rocha e toda a audiência do canal Atenção Vascaínos. O meu placar para hoje vai ser Vasco 2, Goiás 0. Gols de Ryan e Marlon Gomes. Meu placar para o jogo de hoje, Vasco e Goiás, é 2-1 Vasco, 1 gol de Ryan e 1 gol de Figueiredo de falta, para acabar essa zica do nosso Vascão. Saudações vascaínos. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume?
E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o time Beach Soccer do Vasco, que disputa a Libertadores da América, está nas quartas de final e tem a partida decisiva hoje. Às 18 horas, o time entra em quadra para enfrentar o Alto Hospício, time do Chile, por uma vaga nas semifinais dessa competição. O Vasco, que é o atual campeão da Libertadores da América de Beach Soccer. Boa sorte para a rapaziada que está disputando essa competição. E o time Sub-16 do Vasco tem uma competição a partir do mês que vem. No dia 27 de julho, o time vai jogar a BR Soccer Sub-16 e já tem um grupo definido, o grupo C. Você está vendo aí na tela que o Vasco tem o Carapebus aqui do Rio de Janeiro, o Cuiabá, o Palmeiras e o Vasco, inclusive, estreia contra o próprio Palmeiras na abertura dessa competição. E para finalizar, o jogo de logo mais entre Vasco e Goiás está com os ingressos esgotados. O torcedor do Vasco vai lotar São Januário, aproximadamente ali entre 19 e 20 mil pessoas vão estar em São Januário para apoiar o Vasco em busca de 3 pontos que serão muito importantes na partida de hoje em São Januário. E é claro que o torcedor do Vasco está muito preocupado com a partida de logo mais, mas também quer saber detalhes sobre a questão de reforços, até porque a janela vai abrir no dia 3 de julho e o Vasco já está se movimentando no mercado em busca de jogadores para poder ingressar nesse elenco do Vasco e sair dessa situação, 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Um jogador está praticamente certo e o Flávio Dias vai trazer informações agora no Bom Dia Gigante sobre o argentino Lanzini, o chileno Medel, além do zagueiro Lianco e também do outro zagueiro Maicon. Confere só os detalhes trazidos pelo Flávio Dias ontem à noite no nosso AV News. Bom, o que eu posso trazer de informação é o seguinte: o zagueiro Maicon, e essa informação eu trouxe no final de semana, de que o Vasco ia contratar um zagueiro brasileiro, um outro zagueiro, além da tentativa do Lianco, iria contratar um zagueiro brasileiro que joga aqui, e está aí confirmada a informação. O Maicon já esteve no Rio, já conversou com o Paulo Brax, já acertou todas as condições e dependia da rescisão de contrato dele. E ele rescindiu ontem com o Santos. Ele já veio para o Rio e provavelmente nos próximos dias, se não amanhã, mais tardar sexta-feira, deve ser anunciado como zagueiro do Vasco. Zagueiro de 34 anos de idade, está fazendo um contrato até o final do ano e baseado em metas para renovar o contrato até o final de 2024. E ele topou isso. Ele topou. Ele é um jogador que não se machucou no Santos, jogou praticamente o Campeonato Paulista todo como titular, não foi bem. Ele sabe que não foi bem. Sabe que saiu devendo de Santos, inclusive porque é algo que machucou muito o Maicon, porque o pai do Maicon é muito santista, é muito torcedor do Santos, e ele ficou muito chateado de não ter jogado bem. Ele admitiu que não jogou bem, mas o Maicon, eu diria que praticamente já é jogador do Vasco para uma composição de elenco. Sobre o Lianco, o Southampton negou em documento, e eu sou muito do documento, principalmente quando eu falo de futebol. Tem muita gente que fica brincando de pode ser, pode não ser, que eu falo, porque eu tenho muita experiência em futebol. E eu sei que a coisa só acontece quando está assinada. Eu já vi jogador fugir de concentração e ir para outro time para assinar contrato por uma proposta melhor. Então, para mim, é só quando o negócio está assinado. A informação que eu tinha na terça-feira à noite é de que ontem, na verdade até 9h30, não havia tido a formalidade da recusa da proposta do Southampton feita pelo Vasco, de 1 milhão de euros por empréstimo de 1 ano pelo zagueiro de 26 anos que joga na Premier League. Mas chegou, e eu tive essa informação hoje de manhã, chegou ao Vasco, e pelo que eu senti hoje, o Vasco não está acreditando mais em andamento no negócio. Acho que o assunto Lianco vai morrer, porque o Southampton não aceitou o empréstimo, o Southampton quer venda do jogador, o Vasco estipulou metas para que o Lianco, em alcançando-as, o Vasco aí sim formalize uma proposta para comprar o jogador por mais de 5 milhões de euros, mas o Southampton quer os 5 milhões já. Sobre Gary Medel, ele jogou 2 amistosos contra a República Dominicana e Bolívia e está livre para acertar.
Não tive nenhuma informação hoje sobre o Medel. Nem do Vasco, tentei hoje contato no Chile, falei com 2 ex-jogadores do Vasco, eu sempre tenho contato, o José Luiz Villanueva e o Vergara, que foi um zagueiro do Vasco, o Villanueva foi um atacante, são sempre contatos lá, eles me disseram, olha, ninguém tem nenhuma informação a respeito do Gary Medel, ele está livre, ele é um jogador free agent, ele não tem nenhuma relação com nenhum clube, porque ele estava no Bolonha, terminou a Liga Italiana, ele saiu de lá. Essa foto dele foi no jogo da República Dominicana, ele recebeu esse troféu pelo jogo número 155, como jogador da seleção chilena, capitão da seleção chilena, jogou os 2 jogos, inclusive, mas é um jogador mais fácil, pelo fato de estar livre. Estava lá com 2 inimigos nossos, né? O Vidal e o Pulgar, lá, os 2 jogadores do Flamengo, e perguntou, e aí, o Rio de Janeiro? Imagina só o que os caras disseram, o Rio de Janeiro é bueno, pero Vasco não. Imagina, os caras podem ter metido uma dessa também lá para ele, mas nenhuma informação, não vou ficar aqui especulando, dizendo, não, tá assim, tá assado, então a situação do Gary Medel é exatamente essa. Sobre Lanzini, mesma coisa, nenhuma resposta. O que eu sinto claramente, Miguel, é que o Lanzini, que tá de lua de mel, o Lanzini, ele é um jogador ainda muito valorizado na Europa, ele tem 30 anos de idade. E ele saiu depois de 8 anos jogando na Premier League e provavelmente vai esperar novas propostas. Não que a proposta do Vasco não tenha sido ruim, muito pelo contrário, a proposta do Vasco foi boa, ele ficou muito feliz, principalmente pela repercussão que deu o negócio, foi um vazamento positivo, né? Foi um vazamento positivo, ele ficou feliz, porém, a felicidade de um jogador de 30 anos, que está na plenitude, é grana, cara. Então ele, de repente, vai esperar a abertura da janela no dia 3 para definir o futuro, vai receber outras propostas da América do Sul, propostas da Europa, inclusive. E aí é uma questão de definição, de você poder definir e aí dar um norte. O Vasco está na mesa, o Vasco já fez uma proposta a ele. Isso a gente pode afirmar, mas não há nenhuma definição em relação a Lanzini. E é isso. E aí, torcedor, qual o seu placar para o jogo de logo mais em relação a essa questão de contratações? Esses nomes e essas situações que o Flávio Dias trouxe ontem no nosso AVNews, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, que é importante demais a sua participação aqui no Bom Dia Gigante. E mais uma vez, pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no canal. Tem um botãozinho, inscreva-se no canal, é de graça. Acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo ou fazer uma live, você vai ser informado. Deixa o like nesse vídeo também, que é importante, e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E hoje tem o nosso pré-jogo, 19 horas e 15 minutos, estaremos direto de São Januário, eu e Flávio Dias, para trazer o nosso pré-jogo e, claro, com a transmissão, com a narração do meu amigo Rafael Ribeiro, aqui no canal Atenção Vascaínos. É imperdível a narração do canal Atenção Vascaínos, então você confere nosso pré-jogo, a transmissão do jogo e, claro, assim que terminar o jogo, a gente abre uma nova live, tem o nosso pós-jogo, o melhor pós-jogo falando de Vasco, aqui no YouTube, não tem jeito, é aqui no canal Atenção Vascaínos, e eu conto demais com a sua participação. Grande abraço, ótimo restante de quinta-feira, se Deus quiser. Vitória do Vasco, e você, torcedor, que vai a São Januário, tranquilidade. A gente viu o que aconteceu ontem na Vila Belmiro, o Santos deve perder muitos mandos de campo e a gente não quer que aconteça isso em São Januário. Eu sei que uma derrota vai deixar você pé da vida, vai deixar você muito furioso, mas a gente tem que ter tranquilidade, porque mesmo perdendo hoje, o que bate na madeira, o que não vai acontecer, o Vasco ainda tem muitas chances no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai vencer hoje para dar uma tranquilidade melhor para todo o torcedor e aí sim, nas próximas partidas, deixar a zona de rebaixamento, se Deus quiser. Grande abraço, ótima quinta-feira, a gente se vê 19h15 aqui no nosso pré-jogo. Tamo junto, grande abraço, vitória do Vasco, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!